Fala galera, aqui é o Marcos do canal Redmond 3D. Bora lá ver como foi feita a pintura desse mímico. A gente vai começar usando o nosso nanquim branco, né, para poder fazer o pré-sombreamento. O pré-sombreamento nessa parte foi mais importante mesmo para poder a gente demarcar os braços, já que o baú e a língua a gente vai fazer de outra forma, mas vamos fazer na forma do washi e com um dry brush. Galera, agora com magenta a gente vai fazer a cor base ou cor de fundo da nossa peça. Repara bem que ela já está com pré-sombreamento, né? Já bem demarcado. Isso aí vai ajudar a gente a saber onde que a gente tem que deixar um pouco mais claro e um pouco mais escuro. Agora nessa parte eu resolvi usar o areia e o cimento da Acrylex. Aqui a gente vai fazer uma mistura para obter um tom de pele que a gente quer chegar. Galera, a gente vai trabalhar em cima desses dois tons agora. Aqui no caso eu fiz a mistura, eu misturei mais areia com um pouco de cinza, para a gente poder começar a pele base, ou melhor, a primeira camada de pele, no caso, depois do magenta. Bom, no caso, como eu falei, essa aqui vai ser a cor base, a gente vai passar ela, vai dar um geral na peça toda com ela. Gente, quem não for inscrito que tá vendo esse vídeo aí, já se inscreve logo, porque senão vocês nunca mais vão me ver no YouTube, hein? Agora, galera, como eu falei, a gente vai trabalhar em cima do cinza com areia, não foi? Nesse caso aqui, a gente vai misturar mais do cinza, bem mais do cinza, com um pouquinho só do areia, né? Pra gente poder fazer as sombras dos braços do mímico. Como eu falei aqui, a gente tá fazendo as sombras, então a gente vai pegar tipo assim, só de baixo pra cima, que vai ser aquelas partes mais escuras. Na dúvida, tenta seguir um pouco mais o pré-sombreamento que a gente já fez, tá? Mas tipo, as partes que vão vir bater mais luz, evita de jogar essa tinta mais escura nelas, tá? A gente está puxando as sombras, então vai ser só nas partes mais escuras. No caso, a gente usa pré-sombreamento para isso mesmo, que com ele a gente sabe, tipo assim, se ficou mais branco em tal local, é ali que você vai fazer as luzes, e as partes que estão mais escuras é onde você vai jogar a tinta mais escura. Eu passei um pouquinho desse pele para poder fazer o começo da língua dele, mas acabou que no final das contas ele acabou ficando muito apagado com os tons que vieram por cima depois. Então meio que não fez muita diferença. Gente, agora para poder puxar as luzes, a gente vai fazer o contrário do que a gente fez nas sombras. Em vez de usar o escuro, a gente vai colocar mais pele na mistura e só um pouquinho de cinza mesmo. Gente, no caso aqui, vocês estão vendo, eu só estou passando de cima para baixo, evitando sempre as partes mais escuras, que é evidenciar onde a luz está batendo com mais força. No caso agora, na parte do baú onde tem pele também, eu passei um pouquinho desse tom de cinza com a areia que a gente fez. Gente, agora com ameixa, a gente vai cobrir toda a língua do mímico. Nesse caso aqui, gente, a única coisa que eu tinha passado de diferente mesmo foi o cinza que eu usei no começo da pele, né? O restante aqui é só primer branco aplicado, tá? Tanto é que ele nem cobriu direito a extensão da peça. Da mesma forma que a gente usa o magenta para poder fazer alguns tipos de pele, nesse caso aqui eu prefiro usar uma ameixa, que já puxa um tom de roxo um pouco mais claro, sabe? Com um pouco mais de branco na composição. Gente, agora eu vou usar esse pincel maior aqui, tá ali de maquiagem mesmo, eu roubei da minha esposa. Agora a gente vai fazer um dry brush usando areia na língua do mímico. Gente, eu falo dry brush, mas basicamente é um pincel seco, como o pessoal chama também. A gente molha o pincel diretamente na tinta mesmo e de pouco em pouco a gente vai tirando o excesso. Seja num guardanapo, num lenço, ou igual eu fiz aí, eu passei um pouco na mão também. E aí você passa bem de leve mesmo na peça, entendeu? Tipo assim, só para poder manchar só um pouquinho mesmo. Para aparecer mais as marcas, o ideal é que a peça seja texturizada ou que ela tenha bastante ressalto. Nesse caso aqui, essa língua ela tem tanto textura quanto ela tem tipo as veias também, que ajudam a aparecer bem mais os detalhes do dry brush. Então, a gente vai usar o vermelho da Acrylex mesmo. Agora a gente vai pigmentar essa língua. No caso, a gente vai fazer um wash com vermelho bem ralinho mesmo. Que no caso, gente, basicamente o wash é isso. Você pega uma tinta, vai usar ela com bastante água mesmo e vai tipo manchando o local assim bem devagar. O wash é isso. Agora tem que ter paciência, a gente tem que passar algumas vezes. Simplesmente você vai passar ele, espera secar, ou usa um secador para adiantar o processo. Dependendo do que você quer, eu vou tirar o excesso um pouquinho aqui algumas vezes também para dar uma diferenciada. Gente, aqui no caso eu só coloquei um pouco mais de tinta, um pouco mais de água e fiquei repetindo o processo. Acho que foi com 4 demãos de vermelho, no caso essa bem ralinha mesmo, né, do wash, né, gente, que começou a ficar desse jeito. Aí já começou a puxar aquele roxo claro, mais avermelhado. Gente, agora a gente vai passar o ameixa de novo, só que agora na parte dentro do baú, né, onde dá aquele segmento do corpo que prende na língua. Quase que no mesmo nível do wash do vermelho que a gente passou na língua, eu vou passar um wash agora com esse ameixa. Só pode dar uma cor mesmo em cima da pele de dentro do baú.
Gente, agora novamente com areia, a gente vai fazer outro dry brush, só que agora nessa pele que tem por dentro do baú. O porquê de fazer outro dry brush é porque se você não fizer, vai ficar muito escuro. Aí, tipo, todas as áreas vão ficar com o mesmo tom de vermelho que a gente vai passar logo depois disso aqui. Não tem jeito, tem que ter paciência, que a gente vai ter que repetir isso várias e várias vezes até chegar no tom desejado. Aí vai de você, se você quer deixar bem mais claro ou deixar um pouco mais escuro mesmo. O ideal é você clarear o máximo que você puder para você ter uma diferença das partes mais claras e das partes mais escuras. Aqui no caso eu usei o púrpura, que é um vermelho assim um pouco mais escuro. Se você não tiver nada parecido, só mistura um pouco de vermelho com preto que já vai resolver o problema já. Gente, eu estou explicando bastante sobre a questão de dry brush e wash, mas esse ainda não é o vídeo específico sobre o assunto, tá? Mas depois vocês comentam aí se tá dando para entender legal. Gente, nessa parte da madeira vai um pouco de vocês, do tom que vocês querem de marrom. Tem um marrom com mais branco e um marrom com mais preto. Eu optei no caso pelo marrom mais escuro, por mais que eu ainda vá escurecer ele depois. E como ele, tipo assim, ele por ser uma cor bem escura, ele já facilita um pouco mais a cobertura. Nesse caso aqui, como a gente está fazendo tipo uma pintura de madeira, gente, não precisa ficar 100% assim homogêneo não, no pincel não, tá? Tanto é que nem eu nem quis usar aerógrafo nessa parte. Vocês sabem que eu não gosto de fazer pintura com pincel. Mas aqui, tipo, tá vendo essas manchinhas assim, junto com o pré-sombreamento, ajuda a diferenciar de onde você quer que fica mais claro e mais escuro. Aí vai sair um pouco do padrão, sabe, daquela pintura homogênea que, pô, a gente tá pintando um baú velho também, no caso. Então, tipo, não tem como ficar um baú perfeitinho. Gente, nesse pedaço aqui eu fiquei só repassando mesmo a tinta. Ela não tava bem no ponto do wash, não. Ela tava um pouco mais grossa, mas, tipo, tava bem aguada já. Fiquei passando e passando várias e várias vezes. Tipo, pra não ficar aquele negócio assim de tinta que sai diretamente do pote, você dilui ela um pouco a mais do que o normal e vai só passando várias vezes. Basicamente o wash serve pra isso. Galera, agora com caramelo, a gente vai fazer um dry brush por cima do marrom. No caso, ele é um tom de marrom, né, misturado com branco e amarelo, que já dá uma diferençazinha do marrom que a gente usou. Seria um tom de madeira assim para algo, vamos dizer assim, mais novo. Mas como a gente ainda vai fazer uns washes ainda para escurecer essa peça, ele vai cair muito bem nisso aí, vocês vão ver. Agora, gente, no caso do dry brush aqui vai ser para poder clarear, né, que geralmente é o padrão que a gente faz. O porquê de clarear nesse ponto. A peça já tá tipo toda marrom, já tá um marrom bem escuro e tipo tá a mesma cor. Tem uns pontos mais claros, outros mais escuros. O caramelo vai quebrar tipo totalmente esse marrom escuro da peça, então ele vai ficar com alguns pontos mais escuros e outros pontos mais claros. Agora vai realmente realçar o tom que a gente quer. Na tampa do baú eu fiz praticamente o mesmo processo, só que como ela ficou um pouco mais clara, eu preferi não fazer o dry brush com o caramelo e passei só o marrom mesmo, tipo várias e várias vezes. Passava o marrom, secava um pouco, passava mais marrom e secava mais um pouco. Bom, gente, como eu falei, aqui nessa parte fiquei só no wash mesmo marrom. Até esse ponto aqui, para quem quer só deixar um tomzinho assim de marrom mais acentuado, é só ficar repetindo esse processo. Daqui para frente agora eu vou só escurecer mesmo essa peça. Gente, quem tá assistindo aí já aproveita, compartilha esse vídeo para quem vocês conhecem que faz pintura também, que isso vai ajudar bastante vocês e me ajudar também a trazer mais conteúdo. Gente, ainda com o wash, no caso, agora a gente vai pegar o rústico, né, que foi o marrom que a gente passou na peça, e vai misturar com o preto, só pra gente deixar bem mais escuro mesmo. Por enquanto a peça tá bem marronzinha, a gente vai deixar ela quase preto. Bom, gente, mesmo esquema de antes, como vocês viram, eu diluí bastante mesmo a tinta, tô passando mesmo só um wash bem ralo, para poder escurecendo com bastante calma, para tipo não escurecer muito numa tacada só e acabar passando do ponto que eu quero que fique. Agora, no caso, para poder fazer a estrutura do baú, eu misturei o preto nanquim com preto comum, né? Só para poder cobrir mais rápido mesmo, que eu vou fazer um efeito de ferrugem agora por baixo da peça, por cima da peça, quer dizer. Gente, nessa parte aqui, eu ia usar um marrom escuro, numa forma de ferrugem um pouco diferente que eu ia tentar fazer. No caso, eu ia ficar batendo com a peça no pincel, com o pincel na peça, para poder gerar tipo aquela texturazinha de ferrugem, sabe? Eu tentei fazer de uma forma diferente da que eu tô acostumado, só que no final das contas eu achei que não ficou legal. Aí eu só cobri a estrutura mesmo com o próprio marrom escuro de novo, só que dessa vez eu fiz uma pintura mais homogênea. Gente, agora com o prata, a gente vai fazer um dry brush assim bem de leve mesmo, só para dar uma clareada na peça, né? Pra poder pegar o efeito de ferrugem. Vai com bastante calma, tipo assim, pegando só a sujeirinha mesmo de leve do pincel mesmo, a gente só precisa clarear um pouco mesmo, para poder aparecer um pouco do efeito que a gente vai jogar. E é isso aí, gente, é só ir secando o pincel, vai na paciência mesmo, tranquilidade. Essa peça aqui foi um pouquinho chatinha, porque é uma área muito pequena. Gente, agora com laranja sépia, a gente vai fazer igual a gente fez na base do Beelzebumon e do Impimon.
A gente vai misturar os dois e vai passar um wash por cima do metal, né? No caso do ferrugem que a gente já fez até agora. Quem não viu esse vídeo, inclusive, eu recomendo ver, é bom, dá uma dica boa assim, de como puxar um efeito metal maneiro, não ficar só naquele negócio de tirar a tinta do pote. Gente, agora com preto, a gente vai fazer um wash só com preto puro agora por cima de tudo que a gente já fez, no caso da parte do ferrugem, tá? O laranja que eu fiz, ele ficou muito, como é que eu posso dizer, ele ficou muito vivo, o laranja com sépia, então eu falei, vou escurecer um pouco mais para ele ficar um tom de baú mais antigo. Agora, gente, para não ficar aquele negócio assim homogêneo, tipo tudo a mesma cor de igual para igual, você passa o wash e bate tipo com a esponja, no caso eu tô usando essa esponja de maquiagem mesmo, ou você pode usar um pedacinho de papel, entendeu? Aí você vai demarcando locais diferentes, algumas partes vão ficar mais escuras, outras mais claras, isso acrescenta uma riqueza maior à pintura, sabe? E é isso aí, vocês vão perceber que quanto mais paciência vocês tiverem, gente, e repetir mais os processos, mais bonita vai ficar a pintura de vocês. Gente, agora bora lá, para fazer os dentinhos a gente vai usar o Off-White. Quem não tiver um Off-White ou não tiver um mineral da Acrylex, pega um pouco de branco e tipo mistura assim, sabe, com um nada assim mesmo de preto, bem pouquinho mesmo, para poder fazer esse tomzinho aqui, tá? Gente, nesse caso eu não quis usar o branco porque ele é muito saturado. Eu sei que essa cor no vídeo ela parece muito com o branco, mas assim, ela tem uma diferença, ela é mais puxada pro preto ou pro cinza no caso. Não tem muito o que fazer, é uma cor clara por cima de uma cor escura no caso aqui, mesmo com pré-sombreamento fica ruim de pegar, é na paciência mesmo, gente. Gente, na base dos dentes, ou no caso onde eles encostam no baú, onde eles começam, eu tentei fazer um glaze. Glaze é tipo, é uma tinta assim, um pouco menos diluída que o wash, que a gente vai aplicando com o pincel um pouco mais seco. Eu não vou explicar muito sobre isso agora porque eu achei que o resultado dele não ficou muito satisfatório, então vai ficar para o próximo vídeo. Vocês vão sentir uma diferença bem sutil da parte de cima para a parte de baixo, no caso foi o glaze que eu falei que eu tentei fazer. Gente, agora isso aqui é uma parte extra que eu resolvi acrescentar. Na hora que eu fui passar o verniz na peça, eu reparei que estava com essa mancha embaixo da língua. Não me faço ideia de como isso apareceu aqui. Aí no caso, para poder acrescentar um pouquinho mais no vídeo, né, eu vou mostrar como corrigir, que no caso eu só passei o ameixa de novo e eu refiz os washes com vermelho do começo do vídeo. Aqui, gente, foi isso, eu fiquei repassando os washes vermelho, passo o wash, secava um pouco, passava mais um pouco de wash e secava de novo. Eu fui tirando os excessos também para poder tingir da forma que ficasse homogêneo, não bem homogêneo, né, mas tipo, eu não queria que ficasse muito demarcado a peça. Tipo assim, aparecendo muito que foi mexido ali, sabe? E foi assim que ficou. O que vocês acham? Ficou homogêneo? Ficou legal? Deu pra poder passar? Comenta aí o que você achou de como é que ficou essa reforma aí. Gente, agora para dar o efeito na língua, a gente vai usar o verniz vitral transparente da Acrylex, tá? Gente, esse verniz ele é um pouco problemático para se usar no pincel. Quem for usar com pincel, eu recomendo usar esse thinner junto. Você vai ter que limpar o pincel depois, mas mesmo assim ele vai ficar duro. Ele vai, tipo, travar, você não vai mais conseguir usar ele normalmente. Aí eu recomendo que você use sempre o mesmo pincel para poder aplicar esse verniz. Sempre que você for usar ele de novo, você deixa ele de molho um pouco no thinner que ele vai amolecer de novo. Aqui, no caso, eu já apliquei uma camada de verniz normal, que é o que eu uso geralmente nas peças, para ele poder aguentar mais o verniz vitral, tá, gente? O verniz vitral, ele é muito grudento. Dependendo de como você passar, se você não tiver cuidado, você pode acabar arrancando a tinta que está embaixo, tá? Então, tipo, passa em camadas o mais finas possíveis e o mais espalhado possível. Tenta não forçar muito o pincel na peça também. Tenta ter um contato bem suave com a peça. Gente, no caso eu acabei não explicando, mas o verniz vitral é para dar o aspecto molhado, tanto na língua quanto nos dentes. Você pode usar verniz brilhante também, mas eu prefiro mais o vitral. Gente, esse é o nosso baúzinho pronto. O que vocês acham? Acho que ficou legal? Comenta aí o que vocês acharam. Se achou que ficou faltando alguma coisa, algo assim que possa melhorar, algo que vocês estão sentindo falta. O que vocês acharam da explicação de wash e dry brush? Esse não é o vídeo principal ainda não, tá, gente? Em breve eu vou lançar um videozinho bem completo para vocês, explicando direitinho como fazer tudo. Não deixa de se inscrever para não perder esse vídeo, valeu? É nóis e até o próximo vídeo.